Bom, no encontro de hoje, então, a gente começa a trabalhar a composição dos movimentos, né? E, neste caso, a velocidade. Tá? Antes de tudo, Galileu nos deu uma ideia muito interessante, né, sobre o princípio da independência dos movimentos, né? Quer dizer, existem movimentos que agem, né, que agem com alguma sinergia um com o outro de modo simultâneo, tá? Só que a ideia é que a gente pode analisar esses movimentos também de forma isolada. Eu vou começar com alguns exemplos para a gente entender melhor. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que um barquinho, tá? E aqui, né, nós temos um lago. Tá? Esse barquinho tem uma velocidade, tá? Eu vou chamar de V1. Essa velocidade é 5 metros por segundo. Tá? Vamos dizer que isso é um lago, né, uma água parada. Então a velocidade, que eu vou chamar de velocidade 2, seria a velocidade da correnteza, né? Nesse caso é zero. O que está acontecendo aqui? Bom, eu tenho um móvel, né, que anda nessa direção aqui, né, orientado por esse vetor, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Quer dizer que se, né, na beira do rio eu tenho um observador, né, o barquinho se move em relação ao observador, né, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá? Mas eu poderia ter uma situação diferente. Né? Como assim? Imaginar uma segunda situação. Vamos dizer que esse aqui é o exemplo 1, mas eu poderia ter uma situação número 2 aqui. O mesmo barquinho. Tá? Eu tenho esse barquinho. A velocidade continua a mesma. A velocidade que eu vou chamar de V1 é igual a 5 metros por segundo. Só que agora, né, ele está num rio e esse rio tem uma correnteza. Vamos dizer que a correnteza, que eu vou chamar de V2, tá, é orientada para cá também, tá, e é 1 metro por segundo. Tá. O que é que está acontecendo aqui? Bom, um observador de fora, nesse caso, vai, né, ter uma velocidade relativa ao barquinho de acordo com essa equação aqui, ó, que é a velocidade, tá, vou chamar de velocidade, vai ser igual a velocidade 1 mais a velocidade 2. Tá? Por quê? Ó? O barquinho está a 5 metros por segundo. A correnteza está orientada da mesma forma que o barquinho, só que a correnteza tem velocidade de 1 metro por segundo. Então, somadas as duas velocidades, a do barco e a da correnteza, né, posso substituir até aqui na equação. Ó, a velocidade, né, com que o barco se move em relação a este observador vai ser dada pela velocidade 1, que é a do barco, mais a velocidade 2, que é a da correnteza. 5 mais 1. Né? Velocidade, então, vai ser igual a 6 metros por segundo. Tá? O que é que mudou em relação ao exemplo 1 para o exemplo 2? Né? O barquinho continua com a mesma velocidade. Então, aquela ideia de Galileu, existem movimentos simultâneos acontecendo, né, com uma sinergia, mas eu posso imaginar que, né, que esse lago aqui, esse rio não tem correnteza. Se eu imaginar que ele não tem correnteza, volta à situação passada. Né? Apesar de ter a correnteza aqui, eu posso imaginar o que aconteceria se não tivesse. Aconteceria isso aqui, né? De forma isolada. E se não tivesse o barquinho aqui? Teria só a correnteza passando 1 metro por segundo. Tá? Então, o barquinho, apesar de continuar com a mesma velocidade, né, para um observador de fora, o caso é diferente. Né? Aqui o observador vê, né, o barquinho passar a 5 metros por segundo. Aqui o observador vê o barquinho passar a 6 metros por segundo. Tá? Então, um exemplo 3, que a gente poderia ter também. Ó. Fazer uma coisa diferente. O exemplo 3. Eu poderia ter a mesma situação. De novo, o barquinho. Novamente orientado para cá. Com velocidade 1 igual a 5 metros por segundo. Só que agora ele está remando contra a maré. Né? Ou seja, a correnteza está contrária ao sentido do barquinho. E vamos dizer que essa correnteza é a velocidade 2, né, e esse valor é de 1
metro por segundo. O que acontece agora? Com um observador que assiste o barquinho passar, com qual velocidade o barquinho vai passar por ele? Essa mesma relação aqui, ó. A gente viu que a velocidade, que a velocidade vai ser igual a velocidade 1 mais a velocidade 2, né? Então tá, então quer dizer que a velocidade com a qual o barquinho vai passar pelo observador vai ser a dele, 5 mais a da correnteza, mas como ela está contrária, né, ela é negativa em relação ao barco, menos 1. Tá? 5 menos 1, que a velocidade do barquinho nesse caso vai ser 4 metros por segundo. Tá? Quer dizer, a velocidade do barquinho não mudou, é 5 metros por segundo. Né? Só que como a correnteza está contrária à orientação da velocidade do barquinho, né, ela vai existir aí um déficit de 1 metro por segundo. Né? Então, um observador que vê de fora, vê o barquinho passar a 4 metros por segundo. Tá? Então, aqui o movimento está acontecendo de forma isolada. Aqui no exemplo 2 e no exemplo 3, movimentos simultâneos acontecendo, mas eu também posso imaginar o que aconteceria se essa velocidade aqui da correnteza não existisse, né? Voltaria para a situação número 1. Tá? Então, aliás, ainda tem mais um exemplo, né? O que poderia acontecer? Imagina que, exemplo 4, vamos imaginar uma situação diferente agora. E se o barquinho, tá, se move nesta direção aqui, vamos dizer com a mesma velocidade de 5 metros por segundo, tá? Só que a correnteza agora tá nessa direção aqui, ó. Velocidade 2 igual a 1 metro por segundo. E agora, qual vai ser o vetor que orienta a velocidade do barquinho? Bom, isso a gente já trabalhou, a gente trabalhou os vetores na aula passada para entender a composição dos movimentos. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só. O barquinho está nessa direção. Né? Vamos imaginar a ideia de Galileu. Né? Vamos imaginar que isso aqui não existe, que a maré não existe, e vamos imaginar esse movimento isolado. Bom, esse movimento isolado é um barquinho andando reto a 5 metros por segundo. Tá? Então, beleza. Só que agora eu vou colocar essa situação. Tá? Essa aqui é a situação inicial. Vetor, velocidade 1. Tá? E agora eu vou adicionar o vetor que representa a correnteza. Tá? Como é que eu vou somar esses dois vetores, lembra? Tá? Esse vetor aqui representa a correnteza, que é a velocidade 2. Tá? Então, para obter a trajetória do barquinho, com esses movimentos acontecendo simultaneamente, eu vou ligar esses dois vetores aqui para obter o vetor resultante. Então, eu já sei que este vetor aqui, que é o vetor resultante da soma desses dois vetores, vai representar exatamente a direção e o sentido da velocidade. Tá? Quando um barco a 5 metros por segundo trafega num rio ou num lago com uma correnteza de 1 metro por segundo. Como é que vai ficar esse cálculo? Vai ficar muito parecido com esse aqui, ó, só que tudo ao quadrado, porque isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então eu vou ter aqui a velocidade ao quadrado vai ser igual a velocidade 1 ao quadrado mais a velocidade 2 ao quadrado. Substituindo, a velocidade ao quadrado vai ser igual. Quem é a velocidade 1? Bom, a velocidade 1 é 5 metros por segundo. Então, 5 ao quadrado mais... Quem é a velocidade 2? É da correnteza, 1 metro por segundo. 1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, ó. A velocidade vai ser igual 5 ao quadrado é 25, mais 1. Faltou o quadrado aqui, né? E a velocidade, então, vai ser, olha só, 25 mais 1 dá 26, né? Vai ser a raiz de 26. Logo, a velocidade, nesse caso, vai ser aproximadamente aí uns 5,1. Então, quer dizer,
muitas vezes, né, os movimentos vão ser compostos de fatores externos, né, vão ter fatores que agregam aquele movimento, né, outras vezes não, como no exemplo 1, né, tu vê um barquinho trafegando em linha reta, sem nada interferindo. Já nos outros exemplos, a gente tem uma correnteza que interfere na trajetória, interfere no vetor que orienta a velocidade, e para isso vai ser necessário esses conhecimentos que a gente vem trabalhando. Vê que foi muito fácil descrever os movimentos, né, com a ideia dos vetores, tá certo? Então, nessa aula, a gente trabalhou a composição dos movimentos, né, trabalhando a velocidade. Qualquer dúvida, não deixe de colocar na área dos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.